Hoje, nas trilhas do conhecimento, Sigmund Freud, o icônico fundador e pai da psicanálise que desvendou o comportamento humano e influenciou com suas teorias todo o Ocidente. Mas você sabe exatamente o que Freud explica? A origem do comportamento humano, como ele esclarece o papel da moral, da religião, das repressões, dos atos falhos. Ele mostrou ao mundo uma nova visão sobre o inconsciente, a libido e até mesmo o significado dos nossos sonhos. Mesmo sendo extremamente polêmico e contraditor de todo o esquema vigente até hoje, há consenso de que a originalidade da sua obra foi tão impactante que para todo tipo de comportamento humano, Freud tinha uma explicação a ser dada. Mas será que elas estavam certas? Bom, Sigmund Freud foi o mais famoso dos psiquiatras. Nasceu na Áustria e cursou medicina na Universidade de Viena. Também neurologista, Freud fundou não somente uma escola, a psicanálise, mas toda uma corrente de psicologias chamadas de psicologias do inconsciente. Com forte influência de Leibniz, Darwin e Nietzsche, Freud se autoproclamava abertamente ateu e contra as religiões. E isso, a princípio, não seria importante ou um problema, mas sua visão peculiar foi uma das partes mais polêmicas e impactantes do seu legado. Talvez você não saiba, mas para se ter uma ideia e compreender um pouco a importância da psicanálise e suas consequências para a nossa civilização, Freud tinha tamanha influência que foi capa da revista Times por 3 vezes, sendo a última quase 60 anos após sua morte, em 1993. O livro A Interpretação dos Sonhos foi considerado um dos 10 mais importantes escritos no século XX, e seus pensamentos até hoje impactam nossas vidas e sociedade, sem que muitos saibam o porquê de todo esse alvoroço. E você, sabe? Simples. A psicanálise se contrapunha a diversos aspectos tidos como tabus na nossa sociedade até hoje. Imagine naquela época. Freud falava abertamente sobre o desejo natural do incesto das crianças em relação a seus pais. Enxergava a moral cristã uma fonte de diversos problemas psicológicos. Condenava a repressão como maneira do ser humano se autoconter em relação a comportamentos indesejáveis e mal vistos pela sociedade. E para completar, praticamente tirava das próprias pessoas grande parte das responsabilidades por suas ações, transferindo-as aos seus inconscientes, traumas e complexos vividos em grande parte no período infantil. Ao expor o conceito de inconsciente na psicologia moderna como parte mais relevante da psique humana no tratamento de distúrbios, uma nova visão foi estabelecida do homem. A apresentação dessas descobertas foi tão impactante que Freud, nos seus livros Totem e Tabu e Moisés e a Religião Monoteísta, diz que, abre aspas, a psicanálise seria a última etapa do desenvolvimento moral e religioso da humanidade e resolveria em definitivo os problemas de culpa, castigo e desejo de reparação e redenção implantados pela religião no homem. Fecha aspas. Para ele, a psicanálise modificaria as crenças humanas de uma tal forma que levaria a humanidade à superação do estado religioso e a um tipo de cura das almas. Segundo alguns estudiosos, como Martin Etcheverry, abre aspas, ele se via como uma espécie de novo Moisés, já que também era judeu, mas, em vez de trazer a lei como seu antepassado, veio ajudar a superá-la, trazendo a liberdade psicológica para as pessoas com uma nova visão. Fecha aspas. Mas vem a questão, qual era a verdadeira visão de Freud sobre a psique? Bom, no início, Freud propôs um mecanismo psíquico dividido em 3 partes, a consciente, a pré-consciente e a inconsciente, todas localizadas no nosso cérebro, formando o nosso aparato psíquico. A consciente é a parte onde processamos as nossas experiências do dia a dia da maneira que entendemos que a vivenciamos, compostas pelas sensações, pensamentos, emoções e sentimentos. A outra parte, a pré-consciente ou subconsciente, é o local onde estão armazenados um conjunto de informações, ou como Freud dizia, representações que estão disponíveis para serem acessadas por nós e elevadas à consciência. São nossas memórias e sensações não contempladas pela nossa atenção. Por exemplo, imagine uma maçã.
A memória dessa fruta é acessível, mas não estava na sua consciência antes dela aparecer nesse vídeo, e assim demandada pela sua atenção. Assim ocorre também com as nossas sensações e percepções, que pelos mesmos mecanismos estão prontas para serem levadas à consciência, mas não estão simplesmente por estarmos direcionando a nossa atenção para outra coisa. Por exemplo, você deve estar usando alguma roupa, mas só passou a senti-la quando foi lembrada dela. A terceira parte é o centro do esquema trazido por Freud, é o inconsciente, uma parte que não é facilmente levada à nossa consciência, mas que, para a psicanálise, tem um enorme impacto no nosso comportamento. E você sabe por quê? Bom, nessa parte ficam armazenados vários conjuntos de representações de experiências traumáticas e indesejáveis, reais ou imaginárias, difíceis de lidarmos conscientemente com elas. Elas ocorrem ao longo de toda a nossa vida, mas mais especialmente na nossa infância. E todas elas têm energias sexuais associadas, a chamada libido, formando os complexos que ficam adormecidos, mas prontos para liberarem suas energias, causando transtornos e induzindo comportamentos sempre que experiências presentes os desperte por serem associados a algo parecido do passado. De forma simples, imagine uma panela de pressão. As situações atuais que inconscientemente são associadas por nós a um complexo de forma automática ligam ou aumentam o fogo e faz a pressão dentro dela subir. A panela consegue suportar por algum tempo, mas para ela não explodir, ou o fogo é apagado ou a válvula de escape é acionada para liberar o excesso de pressão que ela não suporta. No nosso caso, ou nos afastamos dessas situações que não conseguimos lidar, ou lidamos com elas de três maneiras distintas. A primeira é fazendo, sem qualquer pudor, aquilo que os nossos desejos e impulsos requerem que façamos sem culpa, mesmo que não seja algo moralmente aceito ou ético. A segunda é canalizando essa energia para fazer outra coisa que seja moralmente aceita por nós e geralmente produtiva. E a terceira, quando entendemos por meio da psicanálise quais complexos estão causando esses desconfortos para aprendermos a lidar com eles sem reprimi-los. Do contrário, a panela explode, e ela explodir significa a eclosão de doenças como histeria, neuroses, pulsões, depressões e ansiedades, que aparecerão como uma reação automática da psique para lidar com essas questões mal resolvidas. É o nosso corpo mostrando claramente que algo está errado e requer a nossa atenção urgente. Para a psicanálise, todos os pensamentos, atos e acontecimentos aparentemente involuntários e sem nexo são manifestações do nosso inconsciente, têm significados próprios e são caminhos de acesso a esses complexos instalados nele. Assim, sonhos, atos falhos, esquecimentos ou um simples esbarrão em alguém aparentemente involuntário devem ser estudados pelo psicanalista como algo intencional. O trabalho do terapeuta é desvendar essas questões. Todos esses complexos reprimidos precisariam ser trabalhados e um levaria e estaria ligado ao outro, até que cheguemos ao complexo causador de tudo, o chamado complexo de Édipo. Para Freud, em todas as pessoas ele é a origem não só de neuroses, mas da moral, da religião e da cultura humana. Como o próprio Freud disse no seu livro Totem e Tabu, abre aspas, no complexo de Édipo combinam-se os primórdios da religião, da ética, da sociedade e da arte. Fecha aspas. Mas o que é esse tal de complexo de Édipo? Bom, de forma resumida, é o desejo do filho ter satisfação sexual com a sua mãe, na tenra idade, e eliminar a barreira existente, que é o pai. Ele teria, portanto, o desejo de ocupar o lugar do pai ao lado da mãe, e alcançaria seu ápice entre 3 e 5 anos de idade. Para a mulher, seria o inverso disso.
e é chamado de complexo de Electra. Enfim, na visão de Freud, o senso moral do ser humano começa a se estabelecer quando se dá conta que deve abandonar esse desejo, reprimindo, formando o complexo de Édipo. Para ele, moral e religião estão unidas na origem da própria humanidade e a religião cristã seria a principal responsável por neuroses, já que, culturalmente, estabelece barreiras a certas condutas que não são aceitas. Deus, o pecado original, as missas, a Eucaristia, absolutamente tudo seriam meras ilusões, que não podem evitar o estrutural destino do homem ao fracasso e à morte. Com essa visão pessimista do homem e da humanidade como um todo, Freud escreve o seguinte em O Mal-Estar da Cultura, abre aspas, a felicidade é absolutamente irrealizável. O propósito do homem de ser feliz não está contido no plano da, entre aspas, criação. O que se chama estritamente felicidade corresponde à satisfação repentina de necessidades retidas, fecha aspas. No livro, abre aspas, podem os leigos exercer as análises? Freud diz que a psicanálise não é um ramo da medicina e que o requisito fundamental para ser psicanalista é passar pela própria análise. A psicanálise, abre aspas, não é toda a psicologia, mas sua base, talvez sua fundação, fecha aspas. Ninguém pode pôr em dúvida a importância da escola psicanalítica e de Freud em particular. As consequências dessas ideias na nossa cultura foram imensas. Se foram ruins ou boas, há grandes debates a esse respeito. Algumas das críticas atribuídas à sua obra são de que sua terapia consistia apenas em tornar consciente os verdadeiros desejos e milhares de complexos daqueles que a ela se submetem ao longo de vários anos na vida. Não há qualquer trabalho educativo sobre o paciente em relação à sua vontade, os desejos e as emoções. Pelo contrário, Freud dizia que o terapeuta deve fugir desse tipo de intervenção. Outra questão importante é que ele não faz qualquer menção à inteligência humana e tampouco à sua capacidade de se autodeterminar por meio da vontade. Pelas suas explicações, o homem sempre é vítima de traumas ocorridos principalmente na sua infância e de forças vindas do inconsciente que acabam por gerar desconfortos e doenças psicológicas, especialmente devido ao desalinhamento entre os seus desejos, o seu sistema moral e o sistema moral da sociedade. Para ele, por essa estrutura, a felicidade seria algo impossível ao homem, e em sua obra há uma identificação de que todo prazer possível e problemas psicológicos gerados são de origem sexual, por satisfação ou privação dessas necessidades. Além disso, uma das críticas centrais está direcionada à redução do homem a uma abordagem que foi construída por meio da observação de apenas 6 casos e exaustivamente descritos em sua obra, mas mesmo assim, desses, apenas 4 foram tratados diretamente por ele. E é isso, extremamente controverso, genial para muitos e inegavelmente impactante para todos. Freud explica praticamente todo tipo de comportamento humano por sua controversa, mas extremamente original e abrangente escola psicanalítica. E você, o que acha de todo esse pensamento freudiano? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se gostou, dê um like, compartilhe e se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.